Existe uma verdade brutal que ninguém te conta. Você desperdiça 90% da sua energia mental, brigando contra coisas que você simplesmente não pode mudar. E essa batalha te corrói por dentro, enquanto você se ilude, achando que está sendo produtivo. Nicolau Maquiavel descobriu há 500 anos, onde a sua verdadeira liberdade se encontra. Não é controlando cada aspecto da sua vida, mas sim, deixando de tentar controlar aquilo que é, por natureza, incontrolável. Pode parecer fácil, mas a grande maioria das pessoas não consegue entender isso. Continuam a lutar contra a realidade, até que a realidade os esmaga, impiedosamente. Um livro publicado em 2024 pelo Dr. Fernando Albuquerque, professor emérito de psicologia, confirma exatamente o que Maquiavel já havia observado. O título diz tudo: A Ilusão do Controle, um guia prático para evitar lutas fúteis. A principal descoberta é devastadora em sua simplicidade. As pessoas superestimam grosseiramente o quanto de poder elas realmente têm sobre os outros e sobre as circunstâncias externas, e simultaneamente subestimam e desperdiçam o poder que possuem sobre si mesmas. Você trava batalhas que não pode vencer e abandona lutas que poderia dominar. Essa é a armadilha em que você vive. Nos próximos minutos, você vai descobrir o método exato que Maquiavel utilizava para distinguir entre o controlável e o incontrolável. E, mais importante, você vai entender como redirecionar a sua energia para onde ela realmente produz resultados. Mas, primeiro, você precisa entender por que seu cérebro te engana sobre o controle. A neurociência de 2024 revela algo fascinante sobre como a ansiedade funciona. Estudos de neuroimagem mostram que pessoas ansiosas têm um padrão cerebral específico quando tentam controlar situações. Em pessoas não ansiosas, o controle emocional se coordena através do polo frontal lateral. Essa região é eficiente, usa poucos recursos para produzir grandes resultados. Mas, em pessoas ansiosas, acontece algo diferente. Há uma mudança funcional anatômica. O controle emocional se desloca do polo frontal lateral para o córtex pré-frontal dorsolateral. Isso parece técnico, mas o significado prático é enorme. O córtex pré-frontal dorsolateral é como usar uma marreta gigante para pregar um prego. Funciona, mas gasta quantidades massivas de energia para alcançar resultados medíocres. As pessoas ansiosas estão constantemente ativando sistemas cerebrais ineficientes, porque estão tentando controlar coisas que não podem controlar. E aqui está a conexão com o que Maquiavel descobriu, o que ele observou nas cortes da Itália. A ciência confirma com scanners cerebrais. 500 anos depois, os conselheiros que fracassavam eram exatamente os que mostravam este padrão de ativação ineficiente. Gastavam enormes recursos mentais, tentando antecipar e controlar cada variável política, e terminavam esgotados, cometendo erros críticos. Nos momentos decisivos, os conselheiros que prosperavam tinham uma economia mental diferente, não porque fossem mais inteligentes, mas porque desperdiçavam menos energia no incontrolável. A ansiedade, segundo os estudos de 2024, está enraizada em uma crença inconsciente. As coisas não vão ficar bem, ou eu não vou ficar bem. Quando esta é a sua crença predeterminada, você desenvolve mecanismos de enfrentamento que tentam criar segurança através do controle externo. Mas o controle externo é uma ilusão. Você não pode controlar o que os outros pensam de você. Você não pode controlar como eles reagem. Você não pode controlar o mercado, o clima político,
as decisões do seu chefe, as emoções do seu parceiro. E cada vez que você tenta controlar essas coisas, você ativa esses circuitos cerebrais ineficientes que te deixam exausto, sem resultados. Maquiavel entendeu isso de forma intuitiva, há 5 séculos, em O Príncipe. Ele distingue constantemente entre a fortuna e a virtude. A fortuna é tudo o que está fora do seu controle, as circunstâncias, os eventos, as ações dos outros, o acaso. A virtude é a sua capacidade de ação, sua habilidade de responder, seu poder real. O príncipe prudente não luta contra a fortuna. Ele a aceita como é e concentra toda a sua energia em desenvolver e exercer a sua virtude. Essa distinção é o que os estoicos chamavam de a dicotomia do controle. E é o que a psicologia moderna chama de o núcleo da terapia de aceitação e compromisso. Não é um conceito novo, mas quase ninguém o aplica corretamente. A maioria interpreta deixar de controlar o incontrolável como resignação, como se render, como passividade. Isso é exatamente o contrário do que significa. Não é se render ante a realidade, é deixar de lutar batalhas perdidas, para que você tenha energia para as batalhas que você pode ganhar. Existe uma diferença enorme entre aceitar que você não pode controlar algo e se render à vida. A aceitação estratégica reconhece os limites do seu poder, sem abandonar o exercício desse poder, onde ele realmente existe. Maquiavel escreveu que a fortuna é como um rio torrencial, quando se desborda. Inunda planícies, destrói árvores e edifícios, todos fogem diante dele, todos cedem ao seu ímpeto. Mas isso não significa que você não pode fazer nada. Em tempos tranquilos, você pode construir diques e represas, você pode se preparar, você pode criar estruturas que canalizem a força do rio. Quando ele chegar, a chave está em saber o que você pode construir e o que está fora da sua capacidade de construção. Você não pode evitar que o rio exista. Você não pode evitar que ele cresça, mas você pode decidir onde você constrói a sua casa. Você pode preparar defesas. Você pode desenvolver planos de contingência. Isso é a virtude maquiavélica, aplicada à vida moderna. Maquiavel não chegou a essa compreensão de forma teórica. Ele a aprendeu da forma mais brutal possível, em 1512, depois de 14 anos como secretário da República de Florença. A família Trajano retornou ao poder. Maquiavel perdeu tudo, de um dia para o outro: sua posição, sua influência, seu propósito. Ele foi encarcerado, torturado na roda, um método que dilacerava os ombros. E então, foi exilado para uma pequena fazenda, na Serra da Cantareira. Naquele momento, ele tinha 2 opções. Podia gastar sua energia lamentando-se, tentando manipular o seu retorno, escrevendo cartas desesperadas à família Trajano, suplicando reintegração. Podia se obsessar com o que havia perdido e com o quão injusta era a sua situação. Ou podia aceitar que seu destino político imediato estava fora do seu controle e redirecionar sua energia para o que ele realmente controlava. Ele escolheu a segunda opção e, durante esses anos de exílio, ele escreveu O Príncipe, discursos sobre a primeira década de Tito Livio, a arte da guerra, as obras que o tornaram imortal. Se ele tivesse gasto essa energia em batalhas perdidas contra a fortuna, ele nunca teria produzido nada, mas a redireção estratégica de sua energia para o controlável criou um legado de 500 anos. Agora, como você distingue, na prática, entre o controlável e o incontrolável? Existem 3 categorias que você precisa entender.
A primeira categoria é aquilo que está completamente fora do seu controle. Isso inclui o passado. Já aconteceu. Não há absolutamente nada que você possa fazer para mudar. Cada segundo que você gasta revivendo erros passados, lamentando decisões, odiando quem te feriu, é energia desperdiçada em algo que não tem solução possível. Também inclui as opiniões dos outros. O que as pessoas pensam de você é determinado por suas próprias experiências, seus preconceitos, suas inseguranças, sua história. Você pode influenciar marginalmente algumas percepções, mas não pode controlar o que ocorre na mente de outra pessoa. Inclui as decisões dos outros. Sua namorada pode te dar um bolo no dia dos namorados. Seu chefe pode te demitir. Seus amigos podem te apunhalar pelas costas. Você não tem controle sobre as escolhas deles, apenas sobre como você responde a elas. Inclui eventos externos maiores, a economia, a política, as pandemias, os desastres naturais. Essas coisas acontecem independentemente dos seus desejos. Qualquer energia que você gaste tentando controlar essas coisas é energia perdida. A segunda categoria é o que está parcialmente sob sua influência. Isso é mais sutil e onde a maioria se confunde. Você pode influenciar em como os outros te percebem, mas não controlar. Você pode se apresentar de certa maneira, se comportar de certa forma, comunicar certas coisas, mas a percepção final ocorre na mente do outro. E isso você não controla. Você pode influenciar em resultados de longo prazo, mas não garanti-los. Você pode trabalhar duro, se preparar, executar bem, mas o sucesso depende de fatores externos que você não controla. Você pode influenciar em relacionamentos, mas não determiná-los unilateralmente. Um relacionamento é um sistema de duas ou mais pessoas. Você pode dar o seu melhor, mas não pode forçar a outra pessoa a fazer o mesmo. O erro comum é tratar as coisas de influência parcial, como se fossem de controle total. Isso leva à frustração crônica, porque por mais que você se esforce, os resultados nunca estão garantidos. A terceira categoria é o que você realmente controla. Isso é mais limitado do que você gostaria de aceitar. Mas dentro dessa categoria está o seu verdadeiro poder. Você controla seus pensamentos. Não os pensamentos automáticos que surgem, mas sim como você responde a eles. Se os alimenta ou os deixa passar. Se age baseado neles ou não. Você controla suas ações. O que você faz a cada momento. As palavras que você pronuncia. Os passos que você dá. As decisões que você toma. Você controla sua atenção. Onde você coloca o foco. O que você alimenta com sua energia mental. O que você ignora. Você controla sua preparação. Como você se treina. Que habilidades você desenvolve. Que conhecimento você adquire. Você controla sua atitude, não as circunstâncias, mas sim como você as interpreta e como você responde a elas. Você controla sua narrativa interna, a história que você conta sobre o que está ocorrendo. Duas pessoas podem viver a mesma situação, e uma a interpreta como catástrofe, enquanto a outra a interpreta como oportunidade. A diferença está na narrativa. E a narrativa você controla. Se você controla sua integridade, seus valores, seus princípios, seu código pessoal, as circunstâncias externas não podem te forçar a agir contra quem você decide ser. Só você pode abandonar isso. Essa terceira categoria é onde você deveria estar gastando
90% da sua energia. Mas a maioria faz exatamente o oposto. Nicolau Maquiavel observou isso em cada corte, em cada negociação, em cada conflito político que presenciou. Os príncipes que fracassavam eram os que gastavam energia tentando controlar o incontrolável. Tentavam manipular cada variável, antecipar cada movimento, forçar cada resultado. Os príncipes que triunfavam eram os que aceitavam rapidamente o que não podiam mudar e concentravam toda a sua energia no que sim podiam. Não é que fossem mais inteligentes, é que desperdiçavam menos recursos em batalhas impossíveis. Uma pesquisa de 2024 sobre locus de controle confirma isso com dados. As pessoas com locus de controle interno, aquelas que acreditam que são responsáveis pelos resultados em sua vida, são psicologicamente mais saudáveis e mais bem-sucedidas do que as pessoas com locus de controle externo. Mas há uma nuance crucial. O locus de controle interno funciona quando está calibrado com a realidade. Quando você acredita que controla coisas que realmente controla. Se torna destrutivo quando você acredita que controla coisas que não controla. Isso leva à ansiedade crônica, porque constantemente sente que está falhando em controlar o incontrolável. A chave não é simplesmente ter locus de controle interno. É ter locus de controle interno calibrado com precisão sobre o que está realmente sob seu controle. E aí é onde entra o método maquiavélico. Maquiavel propunha um exercício constante de avaliação. Antes de agir, pergunte-se: o que dessa situação eu posso mudar? E o que está fora do meu poder? Essa pergunta parece simples, mas se você a fizer honestamente, muda como você processa tudo. A maioria não a faz. Simplesmente reage. Vê um problema e assume que pode solucioná-lo. Se frustra quando não pode, gasta mais energia. Se frustra mais, ciclo infinito de desgaste. O maquiavélico se detém antes de reagir. Avalia, distingue e então age, só onde tem poder real. Isso não significa inação, significa ação estratégica. Há algo mais, que a ciência moderna adiciona a essa compreensão. Estudos sobre a conexão entre o locus coeruleus e o córtex pré-frontal dorsolateral mostram que essa via neural desempenha um papel crucial no bem-estar emocional. Pessoas com maior conectividade nessa via mostram menores níveis de ansiedade e estresse e maior resiliência emocional. E aqui está o interessante. Essa conectividade pode ser treinada. Práticas como a meditação, a aceitação consciente e o enfoque deliberado no controlável fortalecem essas vias neurais com o tempo. Não é só filosofia, é neuroplasticidade. Seu cérebro literalmente se reconecta para processar o controle de forma mais eficiente. Estudos longitudinais mostram que pessoas que praticam essa distinção durante 8 semanas mostram mudanças mensuráveis na densidade de matéria cinzenta do córtex pré-frontal. Não é metáfora, é reestruturação física do cérebro. E há outro achado crucial. As pessoas que desenvolvem essa habilidade reportam maior satisfação vital. Não porque suas circunstâncias melhorem, mas porque deixam de desperdiçar energia, brigando contra o que não podem mudar. A mesma realidade externa se torna mais manejável quando você não está constantemente drenando recursos em batalhas impossíveis, mas o treinamento requer repetição consistente durante semanas. Não é uma decisão de um momento,
É uma prática sustentada. Agora, vamos ao prático. Como você deixa de controlar o incontrolável em situações reais? O primeiro passo é a identificação brutal. Quando a ansiedade te pegar, quando a frustração apertar, quando a impotência te dominar, para e se pergunta: o que exatamente eu estou tentando controlar aqui? Articule a resposta com precisão. Seja cirúrgico. Não diga só estou ansioso. Diga, estou tentando controlar como o gerente da firma enxerga meu trabalho. Isso, amigo, não está sob meu controle. Essa articulação ativa seu córtex pré-frontal. Te tira do modo reativo. Transforma uma emoção nebulosa em um problema específico que você pode analisar. O segundo passo é a classificação. Uma vez que você identifica o que está tentando controlar, classifique. Está na categoria 1, de fora de controle total. Na categoria 2, de influência parcial. Ou na categoria 3, de controle real. Seja brutalmente honesto consigo mesmo. A maioria das coisas que causam ansiedade estão nas categorias 1 e 2. O terceiro passo é o redirecionamento. Se está na categoria 1, a única resposta racional é soltar. Não há ação útil possível. Qualquer energia gasta, aí é desperdício. Se está na categoria 2, identifique a porção que você pode influenciar e concentre sua energia nela. Aceite que o resultado final não depende só de você. Se está na categoria 3, haja. Você tem poder real. Use-o. O quarto passo é a prática repetida. Esse processo não se torna automático de imediato. Requer repetição consciente até que as vias neurais se consolidem. Estudos mostram que leva entre 21 e 66 dias de prática consistente para que um novo padrão de pensamento se automatize. Durante esse período, você vai precisar fazer esse exercício conscientemente. Cada vez que notar ansiedade ou frustração relacionada a controle. Nicolau Maquiavel fazia algo parecido. Todas as noites, em suas cartas, ele descreve seu ritual noturno. No final de cada dia, ele se retirava para seu escritório, vestia roupas apropriadas para a reflexão e conversava mentalmente com os antigos. Parte dessa conversa era avaliar o dia, o que ele havia tentado controlar, que não devia, onde ele havia gasto energia inutilmente, o que ele poderia ter feito de diferente. Essa revisão noturna era sua forma de recalibrar constantemente seu senso de controle. Ele não esperava que a frustração se acumulasse. Processava diariamente para manter sua energia direcionada para onde tinha poder real. Em uma de suas cartas a Francesco Vettori, ele descreve esse processo com detalhes. Conta como, ao final do dia, coberto de barro por trabalhar em sua pequena chácara, ele tirava a roupa suja e se vestia com roupas de corte. Então entrava em seu escritório e, por 4 horas, se imergia no mundo dos antigos. Esse ritual não era escapismo, era processamento estratégico. Cada noite, ele avaliava onde havia gasto energia inutilmente e onde podia redirecioná-la melhor. Cada noite, recalibrava sua bússola interna entre o controlável e o incontrolável. O resultado dessa prática constante não foi só o príncipe, foi uma clareza mental que lhe permitiu sobreviver psicologicamente. 15 anos de exílio, sem se destruir. Tem algo mais que você precisa entender sobre esse processo. Deixar de controlar o incontrolável não significa que você não se importe. Não significa que você não sinta. Não significa que você seja indiferente. Significa que você distingue
entre sentir e agir. Você pode sentir dor por algo que não pode mudar, sem gastar energia tentando mudá-lo. Você pode desejar um resultado diferente, enquanto aceita que não está em suas mãos. Você pode amar profundamente alguém, enquanto reconhece que as decisões dessa pessoa não dependem de você. A aceitação não elimina a emoção, elimina a luta inútil que a emoção gera. Quando você acredita que deveria poder controlar o que não pode. Maquiavel amava Florença. Quando foi exilado, sofreu profundamente. Não era indiferente, mas não gastou energia tentando mudar o passado, ou de forçar a família Trajano a reintegrá-lo. Em vez disso, canalizou sua energia para o que podia controlar. Escrever, analisar, preparar-se para quando a fortuna mudasse. Essa é a diferença entre sofrer produtivamente e sofrer destrutivamente. O sofrimento produtivo processa a emoção, enquanto direciona a energia para a ação útil. O sofrimento destrutivo alimenta a emoção, enquanto gasta energia em lutas impossíveis. A maioria sofre destrutivamente, porque nunca aprendeu a distinção. A pesquisa sobre terapia de aceitação e compromisso mostra que essa distinção é central para o bem-estar psicológico. Uma meta-análise de 2025 sobre a efetividade dessa terapia mostra melhoras significativas em flexibilidade psicológica, redução de pensamentos automáticos negativos e diminuição de sintomas de depressão e ansiedade. O mecanismo central é exatamente o que Maquiavel descrevia: aprender a distinguir entre o que você pode controlar e o que não pode, e redirecionar energia para o controlável. Os estoicos chamavam isso de dicotomia do controle. Maquiavel chamava de distinguir entre fortuna e virtude. A psicologia moderna chama de locus de controle calibrado. São nomes diferentes para a mesma verdade fundamental, e todos chegaram a ela, não por coincidência, mas porque é uma lei psicológica, tão real quanto a gravidade. É uma lei física, você pode ignorá-la, mas não pode escapar de suas consequências. Cada vez que você luta contra o incontrolável, você paga um preço: energia gasta, clareza mental perdida, oportunidades desperdiçadas. Esse preço se acumula silenciosamente, até que um dia você se dá conta de que leva anos correndo em círculos, sem avançar. O preço de não aplicar essa distinção é uma vida de frustração crônica, disfarçada de esforço. O benefício de aplicá-la é liberdade, não liberdade de circunstâncias, que é impossível, mas liberdade da luta inútil contra circunstâncias que você não pode mudar. Sua liberdade não está em controlar tudo, está em deixar de tentar controlar o que você não pode e dominar o que você pode. Tem uma última peça que você precisa. A maioria que tenta aplicar isso comete um erro fatal. Confunde aceitação com passividade. Aceitar o incontrolável não significa não fazer nada, significa não gastar energia no inútil para ter energia para o útil. O maquiavélico que aceita que não pode controlar o mercado não se senta para esperar, desenvolve habilidades que serão valiosas, independentemente de como evolua o mercado. Cria múltiplas fontes de renda, constrói redes de contatos, prepara planos de contingência, aceita a incerteza, enquanto age dentro do que pode controlar. Isso é muito diferente de resignar-se e não fazer nada. De fato, os que aceitam o incontrolável costumam ser mais ativos, não menos, porque não desperdiçam energia, têm recursos disponíveis para a ação real.
Os que lutam contra o incontrolável terminam exaustos, sem ter logrado nada, e desse esgotamento não conseguem agir efetivamente, nem mesmo onde tem poder. A paradoxa é que, ao abrir mão do controle sobre o mundo externo, você ganha mais controle sobre a sua vida, porque finalmente você tem energia para exercer o único controle que realmente existe, o controle sobre você mesmo. Maquiavel escreveu que o homem prudente deve sempre trilhar os caminhos já percorridos por grandes homens e imitar os mais excelentes e os mais excelentes. Lá em exceção, entenderam essa distinção Marco Aurélio, Epicteto, Sêneca, o próprio Maquiavel. Todos chegaram à mesma conclusão, por diferentes caminhos. Você não luta contra o que não pode mudar. Você concentra toda a sua força naquilo que sim. Se este vídeo chegou até você quando mais precisava, não é coincidência. É como aquele ditado: quando o aluno está pronto, o mestre aparece. Existem pessoas que ouvem isso e continuam pelejando batalhas impossíveis até se destruírem, como o sujeito que tenta segurar a enchente com um balde. E existem pessoas que ouvem isso, internalizam a distinção e começam a viver de forma completamente diferente. Passam a usar a energia para o que realmente importa. O valeu demais, que aparece aqui embaixo, não é obrigatório, mas se você decidir usá-lo, estará dizendo algo muito específico. Estará dizendo: eu entendo que este conteúdo não é motivação vazia, é estratégia real, baseada em ciência real e filosofia provada durante milênios. Cada vez que alguém usa o valeu demais, esse apoio permite criar mais vídeos como este. Vídeos que não romantizam a realidade, nem te vendem ilusões de controle. É como se você estivesse regando a semente do conhecimento. Se não usá-lo, tudo bem. O vídeo chega até você do mesmo jeito. Mas se decidir fazê-lo, sabe exatamente o que está apoiando. Está investindo em conteúdo que te liberta. A ilusão do controle sobre o mundo externo é a prisão mais confortável que existe. É como estar anestesiado. Se você já começou a soltar o incontrolável, comente a palavra liberdade. Se ainda está lutando batalhas que sabe que não pode ganhar, mas não sabe como parar, comente processo. É o primeiro passo. E se você acha que aceitar o incontrolável é se render, comente seu argumento. Eu vou responder. Quero entender o seu ponto de vista. Os que entendem, entendem. É um código. Sua liberdade não está em controlar mais. Está em controlar melhor. E isso começa por soltar o que você nunca pôde controlar em primeiro lugar. É como aprender a surfar. Você não controla a onda, mas aprende a dominá-la. Maquiavel entendeu isso no exílio. Você pode entender agora. A pergunta é se você vai agir ou vai continuar gastando energia em batalhas impossíveis. Como tentar apagar um incêndio com um copo d'água. Sua escolha começa agora.